Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu me chamo Ângelo Pinheiro, da página Falando de Espiritualidade no Facebook e do canal Falando de Espiritualidade no YouTube. Hoje eu vou falar sobre Inhansã. Inhansã, que é o orixá dos ventos, das tempestades, do fogo, que é a carregadeira de Eguns, que é um orixá muito popular, muito conhecido dentro do candomblé e muito querido também. Necessário para vários tipos de trabalhos feitos dentro de religiões de matrizes africanas. Então hoje vocês vão saber tudo sobre a Inhansã. Uma curiosidade sobre o nome Inhansã é que esse nome foi dado por Xangô a Inhansã. Originalmente, o orixá Inhansã se chamava Oiá. Vocês conhecem este orixá, esta Iabá, tanto pelo nome Inhansã, tanto pelo nome Oiá. O nome Oiá vem em função do rio Níger, onde o seu culto é realizado, lá na Nigéria. Então, originalmente, o nome de Inhansã, como é mais conhecida, é Oiá. Oiá passou a ser mais conhecida como Inhansã por Xangô. Foi Xangô que deu esse nome a Oiá, que quer dizer a mãe do entardecer. Bonita história, né? Então já desde aí a gente percebe essa relação tão próxima que existe entre esses dois orixás. Inhansã tornou-se um orixá muito mais conhecido, o nome Inhansã tornou-se muito mais conhecido do que Oiá, que é o seu nome mesmo, totalmente atrelado ao seu culto. É bom, inclusive, dizer que Inhansã também tem domínio sobre as águas. Poucas pessoas falam sobre isso, mas ela também tem. O culto dela, inclusive, iniciou-se nesse rio. Inhansã é um orixá guerreiro. É uma mulher que se diferencia de todas as outras iabás, porque, além dela ser mãe, ela também é aquela mulher guerreira, aguerrida, batalhadora, aquela que teve seus filhos, que gerou seus filhos, não é? Seus 9 filhos. Daí também vem Oiá Messã Orum, que é a mãe dos 9 mundos. Ela tem seus filhos, mas não se dedicou única e exclusivamente a eles. Ela foi à guerra, ela sempre foi uma mulher guerreira, uma orixá muito forte, muito firme, e por isso se distancia um pouco daquela relação muito maternal de algumas das outras iabás. É uma iabá de guerra, de batalha, o que dá aos seus filhos e filhas também essa característica, não é? Geralmente não são aquelas mães muito amorosas que muito mimam seus filhos. Elas são mulheres que gostam de trabalhar, elas são mulheres que estão aí na sociedade em cargos de chefia, são aquelas mulheres batalhadoras, aguerridas, confiantes. Uma das características de Inhansã é que Inhansã é uma mulher de muitas paixões. Inhansã não é volúvel, ela se permite. Se ela esteve apaixonada por algum dos seus amores, ela se dedicou a ele exclusivamente. A partir do momento que ela se desapaixona ou que se decepciona, ela vai em busca de um novo amor. Inhansã, Oiá, não ficou presa a nenhum dos seus amores. Ela amou até quando deu, até quando o amor era verdadeiro, era fidedigno, e quando o amor acabou, ela pura e simplesmente terminava a relação que tinha e procurava um novo amor. É uma mulher aventureira. É uma mulher que não tem medo de dar o próximo passo, que não se prende a convenções. Isso fala muito também do arquétipo dos seus filhos e filhas. Eu vou tratar agora com vocês sobre algumas das histórias que nós chamamos de itãs que cercam o mito Oiá. Um deles é o Itã, a história de Inhansã com Ogum. Um dos homens da vida de Inhansã, por assim dizer, foi Ogum. E eles eram grandes parceiros, 2 orixás de guerra, de batalha, de demanda. Eles, inclusive, trabalhavam juntos na forja, que também é uma outra história que muitas pessoas não contam. Ogum é um forjador nato, mas Inhansã auxiliava Ogum também na forja. Não era só nas batalhas. Eles forjavam também juntos. E Ogum amava a companhia de Inhansã
justamente por esse motivo, por ela ser essa mulher que não só gostava da guerra, como também gostava de forjar as suas armas, junto com seu amado Ogum. Adotaram Logum-Edê, ou Logum-Edé, que tinha se perdido da sua mãe Oxum. Eles encontraram Logum-Edé perdido, ficaram com pena, se compadeceram e resolveram adotá-lo. E juntos criaram Logum por muito tempo. Certo dia, Xangô foi visitar seu irmão Ogum para lhe encomendar algumas armas para o seu reino que estava precisando. E se deparou com Oiá, Oiá até então, e se apaixonou. Na verdade, eles se apaixonaram, foi amor à primeira vista. Inhansã não pensou duas vezes. Ela largou Ogum para ficar com Xangô. Daí vem essa história de Inhansã ser essa mulher volúvel. Penso eu que naquele momento a relação dos dois, o amor que eles tinham, ainda existia, Ogum e Inhansã. Só que quando Inhansã se deparou com Xangô, ela viu um amor que era acima de todas as coisas. Foi além do amor que ela ainda sentia por Ogum. Então ela não pensou duas vezes em trocar Ogum por Xangô, mesmo ainda estando apaixonada por Ogum. E foi assim que Inhansã tornou-se a terceira esposa de Xangô. Não só enquanto esposa, mulher, amante, mas também uma grande ajudante de Xangô nas guerras que existiam no seu reino, não é? Xangô também é um orixá de guerra, é um orixá de batalha. Então Inhansã ia também nas trincheiras dessas batalhas e ela auxiliava não somente de forma bélica, como também de forma magística. Magia, feitiçaria. Ela lançava seus ventos, ela protagonizava os raios que vinham sempre à frente dos trovões de Xangô, a fim de que anunciasse que o grande rei de Oió estava naquela batalha e a venceria, porque esses dois orixás, tinham muitos subsídios, não só físicos, como metafísicos, por assim dizer, para vencer qualquer tipo de batalha. Mas não foi só com Xangô e Ogum que Inhansã viveu. Inhansã também viveu com Oxaguian, com Exu, com Oxóssi e com o senhor Obaluaê. O objetivo de Inhansã era aprender absolutamente tudo com esses parceiros. Ela os amava, mas ela também tinha a sede de conhecimento. Ela também gostaria de deter poderes para que ela conseguisse vencer as suas batalhas com maior facilidade. Então, melhor explicando, com Ogum ela aprendeu a forjar as suas armas para a batalha. Com Oxaguian, ela aprendeu a manusear, a utilizar os escudos em batalha. Exu ensinou a Inhansã os mistérios do fogo e da alta magia. E Oxóssi a ensinou a caça. Não somente a caça, como também a atirar de forma perfeita ao couro do búfalo. Animal este que Inhansã se transforma também não somente em batalha, mas como também com um alter ego dela mesma. Mas não acabou por aí. Inhansã também seduz Logum-Edé, que foi, durante um grande período de tempo, seu filho de criação, para aprender com este orixá o dom da pesca. Agora, a história de Inhansã e Obaluaê também é uma história muito emblemática e essa eu vou explicar com um pouco mais de riqueza de detalhes. Certo dia, Inhansã resolve partir para o reino do senhor Obaluaê. Ela ouve falar sobre esse orixá e resolve conhecê-lo por curiosidade genuína. Mas a curiosidade dela ia muito além. Ela queria aprender a alta magia com este senhor, mas também ela tinha uma curiosidade gigantesca em descobrir, em conhecer aquele rosto que se escondia por debaixo daquelas palhas. Rosto este que até então só era conhecido por suas duas mães, Nanã e Iemanjá. Nanã, mãe carnal, mãe biológica, e Iemanjá, sua mãe de criação. Então ela resolve partir para o reino de Obaluaê para conhecer esses mistérios todos que circulavam em volta deste grande orixá.
Em lá chegando, Obaluaê a interpela. O que faz no meu reino? O que você veio fazer aqui, Inhansã? E Inhansã não pensou duas vezes. Ela disse que queria conhecê-lo, que queria aprender os seus mistérios, queria a sua amizade, e em troca disso ela faria uma dança dos ventos para homenagear o grande Senhor das Palhas. Veja como Inhansã também é ardilosa. E durante muito tempo, Inhansã dançou a sua dança sensual, forte, poderosa dos ventos, mas não conseguiu emocionar nem persuadir Obaluaê. Não conseguiu encantá-lo apenas com a sua dança. Vendo que aquilo não estava funcionando, Inhansã resolveu contar, dividir com Obaluaê tudo que ela já havia aprendido com todos os outros reis que ela já tinha conhecido. Isso tanto de forma bélica quanto de forma mística, de forma magística. Depois de Inhansã muito insistir, Obaluaê perguntou se ela queria conhecer o culto dos mortos, se ela gostaria de saber como lidar com as almas desencarnadas. Inhansã prontamente disse que sim. E foi aí que o senhor Obaluaê instruiu, apresentou para ela esse sortilégio, esse feitiço de controle dos eguns, das almas desencarnadas. Essa é uma das versões que nós conhecemos, um dos itãs que nos explica essa relação íntima e amigável entre Obaluaê e Inhansã. Mas existe também uma outra versão muito famosa, vastamente difundida. Ocorre que essa versão diz o seguinte: Obaluaê retornou de viagem ao seu antigo reino. Então ele chegou e percebeu que estava se dando uma festa gigantesca no reino. Só que ele, com muita vergonha de sua aparência, ele não entrou nessa festa. Ele ficou à espreita do lado de fora, observando tudo que estava acontecendo lá dentro. Mas não podia entrar por vergonha, por ninguém o reconhecer e com medo de não ser aceita a sua entrada naquele festejo. Ogum, muito inteligente, muito esperto, muito astuto, que tudo vê, nada passa pelos olhos de Ogum, viu que tinha alguma coisa acontecendo ali pelo lado de fora, uma movimentação estranha, e foi até lá ver. Avistou Obaluaê. Obaluaê contou a história para Ogum e Ogum se compadeceu. Ogum pegou um conjunto de palhas que por ali estavam e cobriu o corpo de Obaluaê, a fim de que ninguém o visse. E aí Obaluaê entrou na festa depois da ajuda de Ogum. Então entrou Obaluaê cabisbaixo, chateado na festa, com vergonha, com medo de alguém implicar com sua entrada, e ficou lá no cantinho dele. Inhansã o avistou e aquilo lhe chamou a atenção. Então, por um lado, tinha Obaluaê envergonhado, com o corpo coberto de palha, não só o corpo como também seu rosto, porque ele tinha muita vergonha das chagas que ele tinha, e Inhansã do outro lado, vendo aquela figura diferente de todo o resto, aquilo gerou a curiosidade de Inhansã. E Obaluaê já estava muito triste, porque as mulheres não dançavam com ele, ninguém o chamava para conversar, nem nada, porque era uma figura que estava diferente de todo o resto ali. Era uma figura que não era comum. Inhansã foi dançar com Obaluaê. E nessa sua dança dos ventos, Inhansã fez com que as chagas e as feridas de Obaluaê pulassem do seu corpo, fossem extraídas, viessem para fora e se transformassem em pipocas. Então era como se o corpo do senhor Obaluaê fosse uma panela de pipoca e aquelas pipocas fossem pulando, mas elas pulavam muito alto sobre o teto, sobre a cabeça de todo o resto, e desciam lentamente, curando aquelas chagas que Obaluaê possuía em seu corpo. Só que, além disso, as palhas também voaram. E Obaluaê ficou exposto, assim como ele é. E todos se admiraram com sua grande beleza, com a beleza não só do seu rosto, mas também do seu corpo, que ninguém podia ver porque estava coberto com suas palhas. Em gratidão a tudo isso que Inhansã fez por ele, que para Obaluaê foi o mundo. Para Inhansã foi algo normal, mas para ele foi o mundo. Obaluaê resolveu dividir com Inhansã
o poder do controle ao culto dos mortos. E foi assim que Inhansã também adquiriu essa magia. Ou seja, os dois únicos orixás que têm esse poder de controle, de dança, inclusive, e de qualquer outro tipo de ordenamento aos mortos são o Senhor Oboluaê e Omolu e Mãe Inhansã. Bom, agora eu vou conversar com vocês sobre as qualidades de Inhansã. Algumas das qualidades de Inhansã. Qualidades ou caminhos, como vocês preferirem dizer. Vou passar de forma bem sucinta, porque depois eu vou fazer vídeos dizendo de forma mais abrangente as principais qualidades de todos os orixás. Inhansã Afefê é uma Inhansã que comanda os ventos e que tem fundamentos com Senhor Obaluaê e Egum. Ela veste vermelho, veste branco, ou vermelho e branco, ou coral. O seu chorão e seu adê são alaranjados. Afefê é o vento, a tempestade que acompanham Oiá. Oiabagã é uma Iabá de guerra, de batalha, é ceifadora. Ela é conhecida por cortar a cabeça de seus inimigos. É uma Inhansã muito difícil de ser feita, é uma Inhansã perigosíssima. Dizem que é o último avatar de Inhansã e que nesse avatar existe a aglutinação de todas as histórias de vida e de todos os caminhos dessa Iabá. Muito cuidado com Inhansã de Bagã. Oiamessã é aquela Inhansã que foi esposa de Oxóssi. Ela é meio animal e meio mulher e só come as caças de Oxóssi e nas matas. É ela a mãe dos 9 filhos. Oiá-Obá. Aqui no Brasil e muitos lugares da África, Obá é um orixá independente. Mas aqui no Brasil também e em muitos locais da África, Obá é uma qualidade de Inhansã. Isso pode ser explicado devido à grande similaridade que existe entre essas duas Iabás. Sou de uma vertente que entende que Obá e Inhansã é Inhansã. Mas existe essa vertente sim que pensa que Obá é uma qualidade, é um caminho de Inhansã. Inhansã Onira é a ninfa das águas doces. Ela é conhecida por muitos como uma Inhansã traçada com Oxum, mas também é uma Inhansã muito guerreira. Ela é ninfa das águas doces, ela tem um outro arquétipo, mas ela também é muito guerreira, assim como toda Inhansã. Onira também tem ligação com o culto de Egum, tá? Tem uma grande ligação com a Oxum, devido ter sido essa qualidade, este caminho de Inhansã, que ensinou Opará a arte da luta. Ela também tem caminhos com Ogum, Oxaguiã e Obaluaê. Então é uma Inhansã bem perigosa. Não é como as pessoas imaginam. Muitas pessoas pensam que Onira é uma Inhansã muito mais leve, é uma Inhansã menos temida. Não pensem nisso não, porque é uma Inhansã poderosíssima como todo o resto. Ela pode vestir rosa, mas também pode vestir coral e amarelo em algumas casas. Onira é a rainha da cidade de Irá. E uma curiosidade é que Onira é um título na África. É um título de Oiá, que significa Senhora da cidade de Irá. Oiapeto é a Inhansã ligada a Xangô. É a Inhansã que convive com Xangô. Ela é ligada aos ventos e às árvores. Sempre anuncia a chegada de Xangô, entrando em uma guerra, em uma batalha. Oiatopé tem grande ligação com Xangô, mas também tem fundamento com Ogum e Exu. Essa sempre veste branco. Oiagbale, Igbalé ou Balé. Essa é a deusa dos mortos. Esse arquétipo de Inhansã é aquele arquétipo de deusa e rainha dos Eguns. É ligada diretamente a este culto e também é a dona e proprietária dos cemitérios. É a Oiá que tem pleno domínio sobre todos os mortos. De oferenda a esse grande orixá, a essa grande Iabá, destacam-se o acarajé, o milho de Oiá e o abará.
Mais para frente também eu vou falar sobre as oferendas de cada orixá e passar essas receitas aqui para vocês no canal. Qual é o dia de Inhansã? Qual é o dia de Oiá? Oiá é comemorado em todos os dias 4 de dezembro, sincretizado no catolicismo com Santa Bárbara. E os seus dias da semana, o dia que a sua energia está mais presente, são as quartas-feiras, junto com Xangô. As cores de Inhansã são diversas, não é? O vermelho, o branco, o rosa, o amarelo, o coral, o cobre, são muitas cores que Inhansã veste, que Inhansã se agrada, que Inhansã domina. Eu vou conversar agora com vocês sobre os arquétipos dos filhos e filhas de Inhansã. Os filhos de Inhansã são pessoas extremamente comunicativas, são pessoas que chamam a atenção por onde passa, são pessoas alegres, aventureiras, gostam de viajar, são pessoas que têm um pavio curto, isso não pode ser negado, são pessoas um tanto volúveis no amor, volúveis para o significado de volúvel que a gente conhece, que a sociedade impõe. Para mim, nada justifica você estar junto com uma pessoa se você não gosta mais dela. Então é esse o espírito de Inhansã. Ela não se prende a nenhum tipo de relação, seja essa relação que for, tá, gente? Pode ser uma relação envolvendo o emprego, pode ser uma relação com a família. Inhansã não corta a curva para parar de falar com o tio pelo resto da vida, os filhos de Inhansã, não é? E também pode ser no campo amoroso. Se acabou o amor, baubau, porque Inhansã vai correr a gira dela, os filhos de Inhansã vão correr sua gira e vão procurar um novo amor ou vão ficar solteiros, sem ninguém, até que eles achem alguém que faça sentido para eles. São pessoas muito trabalhadoras, muito independentes, odeiam receber ordem, seja de quem quer que seja, não gostam de gente pouco inteligente, porque Inhansã é muito prática, é muito ágil, o pensamento dela vai muito rápido, então ela fica muito impaciente com gente lenta, prolixa e pouco inteligente. São grandes estrategistas os filhos e filhas de Inhansã, até porque eles dominam a arte da guerra, guardadas as devidas proporções. Então são pessoas que gostam também de festa, são pessoas que gostam de conhecer outras pessoas, mas são pessoas que pouco se apegam. Geralmente os filhos e filhas de Inhansã não são aqueles que fazem questão de ter filhos durante a sua passagem na Terra, não é? Nós vemos muitas filhas de Inhansã, principalmente, que falam: eu não quero ter filho, eu não vou ter filho, eu não nasci para ter filho, eu não tenho paciência para ter filho, para criar uma criança, e essas mulheres não têm. E quando elas têm, elas não são aquelas mães zelosas nível hard. Elas são aquelas mães que deixam seus filhos andarem por si só, que criam cidadãos do mundo, não criam filhos para ficar debaixo das suas saias. Diferente do que muitos falam e pensam e brincam, os filhos de Inhansã não são barraqueiros. Os filhos de Inhansã são reativos. A questão da confusão, do barraco, da algazarra, da baixaria, não tem a ver com o arquétipo de Inhansã sobre seus filhos. Tem a ver com pessoas que têm Inhansã em seu carrego e que são pessoas que gostam de um barraco, de uma confusão, de um escândalo, de briga. Não confundam e não atribuam esse tipo de característica pessoal a um orixá. Inhansã não era barraqueira, Inhansã era briguenta e violenta. E os filhos de Inhansã não saem por aí cortando cabeça de geral, ou não. A saudação para orixá Inhansã é Eparrei Oiá ou Eparrei Inhansã. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de tudo sobre orixá Inhansã ou Oiá. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem nos seus comentários, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e que Mãe Inhansã abençoe a todos vocês. Axé!